a filha dela, que tinha uma doença. Ela buscou tratamento, buscou suporte, fez de tudo para manter a menininha viva. Por que que eu, com o meu filho saudável, aqui na minha frente, Vivinho da Silva, eu não vou buscar tratamento para ele? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Adri Podcast. E olha, já vou começar falando que meu sonho era gravar com o microfone desse aqui. Tô muito bem na fita, hein? Tô aqui com a convidada maravilhosa. Não poderia ser outra pessoa, teria que ser você, Agatha Manhães, essa mulher maravilhosa, mãe atípica, Obrigada. Assistente terapêutica e o principal de tudo, ela é mãe do Hugo. Hugo, de 6 aninhos, é o porquê, acredito, de Agatha estar aqui hoje, com certeza, nesse podcast. Mas eu não vou falar muito não, eu quero que você fale um pouquinho sobre você, comece falando um pouquinho sobre o Hugo, pra gente poder já começar esse papo. Antes de você falar, uma coisa importante, que eu não posso deixar de quem tá lá do outro lado da telinha, quem tá em casa, pegar papel e caneta na mão. Por quê? Vai ser muita informação aqui hoje, Agatha. Eu sei que você vai ajudar muitas famílias e a gente precisa que quem está do outro lado receber essa enxurrada de informações, anote tudo. Então, quem me acompanha já lá nos papos de quinta-feira, quem é do Instagram sabe o que eu tô falando. Já vai saber colocar papel e caneta na mão. Mas diga, meu bem, se apresente. Ai, gente, e aí, Adriele, que isso, a gente aqui, depois de tanta coisa que a gente já viveu. Só o WhatsApp sabe, e os processos. Gente, obrigada, Adriele, pelo convite. Obrigada a você que está em casa assistindo a gente. Esse projeto da Adri que está começando agora. Eu caí de paraquedas, né? No autismo. Não foi algo que eu achei que pudesse acontecer ou que eu imaginava que existia, porque até conhecer alguém com autismo, isso é algo que eu não cresci conhecendo pessoas neurodivergentes, pessoas com pensamentos diferentes, com vidas, com histórias diferentes. E foi assim, né? Chegou na minha vida e eu falei, vamos. E é pelo meu filho que eu tô aqui, né? Essa nossa jornada. Chegou chegando, sem pedir licença, entrando porta dentro. É como a gente fala no popular, né? Na verdade, assim, o intuito é a gente poder, né, Agatha, trazer necessariamente para as famílias que, na verdade, estão numa posição como você lá atrás. Olha, de repente, bateu aqui na minha porta uma situação diferente. Uhum. Né? E aí, eu até, né, como curiosidade minha, inclusive, como é que a gente pode ajudar quem tá lá do outro lado a conseguir identificar o primeiro start, né? Olha só, o primeiro ponto aqui, o início de tudo, antes, né, do diagnóstico, aqui eu até trouxe isso como o primeiro ponto, que a gente traz aqui todos os pontos, tô com meu papel e caneta aqui na mão, por isso que eu já falo para as pessoas estarem lá, e aí contar sobre esse início, mas antes, né, de ter um diagnóstico em si, como era, né, antes do diagnóstico do Hugo, os pontos principais que você veio a ter esse olhar diferente, o ponto de partida, olha, Adriele, o ponto de partida para mim, para levar ele realmente no especialista, para procurar alguém ou para você, né, você mesmo buscar algum direcionamento específico, teve esse momento desse start, desse ponto de partida que foi gerado? Uhum. Então, eu tive uma gestação comum, sem nenhuma intercorrência. E aquilo que a gente cria na nossa cabeça, né? Um filho, eu quero que meu filho seja assim, faça isso e tal. E a gente vai criando essas nossas ideias para criança, ok. Então, como todas as mães, a gente vai por esse caminho, né, gente? E aí o Guinho nasceu, foi se desenvolvendo, né? Como toda criança. Mas chegou um determinado momento que esse desenvolvimento dele parou. Então, coisas que ele fazia, ele foi parando de fazer, então foi regredindo em alguns pontos, e o que ele devia fazer, que as crianças da idade dele estavam fazendo, ele não fazia. Então, eu via crianças mais novas falando, e ele não falava. Eu via crianças mais novas que ele já se alimentavam sozinha, já brincavam, já interagiam com outras, enquanto o Hugo só corria pelo espaço sem um objetivo claro. Entendi. Ou estava sempre segurando um objeto na mão, não brincava com os brinquedos
não dava função aos objetos. Então, um carrinho, ele não entendia para quê. Para que se usar. E isso foi me chamando a atenção nesse processo. Você trocou num ponto que muitas famílias acabam fazendo involuntariamente num primeiro momento, que é a comparação. Começar a comparar. E existem, no meu ponto de vista, 2 tipos de comparação. Por que eu tô falando isso? Eu também sou familiar de autista, como você sabe. E para quem não sabe, eu tenho um irmão autista chamado Matheus, de 12 anos, que tá lá no interior da Bahia, Santo Amaro da Purificação, mais conhecido dessa forma. E, na verdade, Matheus, ele é o meu ponto de partida hoje. Assim como o Hugo é o motivo de você estar aqui hoje, Agatha, conversando sobre esse assunto, sobre a sua trajetória enquanto mãe atípica, enquanto o que fazer para buscar o melhor para o seu filho. Lá atrás, eu busquei isso, até para quem não sabe, aqui que está acompanhando por agora, eu busquei isso por conta do meu irmão. Então, na verdade, hoje, eu sou uma advogada atuante nos direitos autistas, eu sou especialista em inclusão e direito da pessoa com deficiência por causa de Matheus. Só foi por conta dele, eu não sei, Agatha, se eu não tivesse Matheus na minha família, na minha vida, se a gente estaria aqui hoje conversando. A sociedade não se abriu. Assim, agora até que tem chegado essa informação para mais pessoas, né? Com a internet. Na minha época de diagnóstico do 2018, não tinha tanto. Mas hoje em dia eu vejo amigos que não têm filhos atípicos, nem parentes, e compartilham. Isso é bacana, né? E todo mundo levar esse papo e tal. Mas a gente não vivenciou isso na nossa vida, no nosso crescimento. Tinha algumas pessoas que a gente estudava, Sim. ou alguns amigos que eram diferentes. E a gente usava uns nomes, a gente não, né? Mas a sociedade usava uns nomes meio pejorativos para lidar com essa pessoa, ou estranho, ou, né, daí para baixo, muitas vezes a gente sabe. Eles eram os autistas que a gente não sabia, que não tinham diagnóstico. E como você estava falando sobre a comparação, e também depois você vai falar melhor, etapas que a criança precisa passar. Então, aos 2 anos, a criança precisa estar falando. Perfeito. Não é uma questão de comparar, tipo, meu filho não faz, Joãozinho faz. Não é isso. Mas ele precisa estar fazendo porque segue uma questão do desenvolvimento infantil. Então, é além do que o filho da minha amiga faz ou não. Mas o que ele precisa estar fazendo. Ele precisa falar, ele precisa nomear, ele precisa entender funções básicas do que ele vê no dia a dia dele. Sim. Então, se todo dia eu penteio o cabelo dele, quando ele pegar uma escova, ele não vai ficar girando no chão, porque ele já compreende que a escova eu vou usar para pentear o meu cabelo. E ele já começa a usar a escova para pentear o cabelo da bonequinha, às vezes do cachorro, da mãe. Agora, quando a criança, né, usa esses objetos, como era um caso do Hugo, de maneira equivocada, sem dar a função. Então, carrinho ele não entendia. Escova, pente. A função em si do objeto. Isso, porque a criança ela começa a desenvolver isso a partir do que ela observa nos pais, nos cuidadores. Sendo que as crianças atípicas, elas começam a não dar função. Elas não entendem nem como brincar com os brinquedos. Pode ser que você mostre, mas ele não está olhando. Porque o interesse do Hugo, por exemplo, era picar papéis, mini papeizinhos, ele ia botando em ordem. E quando aquela ordem saía dali, ele ficava irritado, ele gritava, ele chorava, ele se batia. Porque tinha que ter o papel em ordem. Às vezes era um papel higiênico, então voa. Então, meu Deus do céu, teve uma época que eu parei de comprar livro de papel porque ele se irritava ou ele comia os livros. Então, são funções que você vai percebendo que a criança não faz aquilo que devia fazer. Se ela vê um garfo, ela vai brincar no chão de ir apertando do que utilizar para alimentação. Então foi isso que eu vi nele, sabe? Poxa, a priminha dele entendia quando a gente falava assim, cadê o umbigo? E ele, se eu falasse cadê o umbigo, ele começava a rir e sair andando. Então ele não compreendia questões simples que eu pedia. Me dá a garrafinha azul, a garrafa estava na frente dele. Ele não pegava. Aí ele ia lá pro ralo da varanda e ficava assim, ó. O dia todo, se eu deixasse, sabe? A interação para ele era difícil, ele se mantinha sempre ali fazendo coisas repetitivas, colocando os brinquedinhos em ordem. Onde a gente fosse, era colocando as coisas em ordem. Então, essa comparação, né, ela Sim. tem que ser sadia no sentido de eu tô observando o priminho, o amiguinho, no que ele faz. Não, que ele é melhor que o meu filho, não é isso que a gente está falando.
Mas o que o amiguinho tá fazendo, o que um grupo de amigos está fazendo e a sua criança não tá. Esse é o primeiro alarme para toda mãe. E é o alarme que dá um medo também. Porque você fala, cara, meu filho é diferente. E aí volta aquele papo lá da gestação. Você idealiza uma criança, um mundo que, coitada da criança, gente. A criança ainda nem nasceu, né? Você tá criando essa ideia. E aí quando ele vem, ele é diferente porque ele é um indivíduo único. É difícil essa aceitação, esse processo. Esse momento que você está trazendo aqui agora é algo delicado, talvez para quem está passando por uma situação como essa, se você estiver passando por um momento como esse de identificação, são esses pontos. Você está trazendo aqui vários cenários. Claro, cada criança tem uma certa atitude, sim, forma, né, de fazer algum tipo de comando. O Hugo, você trouxe esses exemplos, mas talvez o filho da pessoa que está lá do outro lado estejam com outros tipos de exemplos. Até da comparação que eu falei de Mateus, já deixei perdido, não voltei para falar da comparação, é justamente nesse sentido. A comparação de que a criança tem um desenvolvimento a ser seguido ali, a gente é natural do ser humano, precisa existir, sim, e a comparação no sentido pejorativo da situação, de você falar assim, olha, por exemplo, eu tenho meu irmão Mateus que tem uma dificuldade, por que meu irmão tem essa dificuldade tão grande e o filho da Agatha não tem? Né? Comparar principalmente entre os níveis de suporte de pessoas autistas. Então, isso também gera uma angústia muito grande nas famílias. Paralisa até, né? Paralisa, justamente. E aí, voltando para o ponto de partida, né, Agatha? O ponto de partida de você identificou algo diferente. E no identificar algo diferente, você tem que ir em busca desse algo. Sim, com certeza. Mas aí que tá. Aí esse processo, ele não é linear. Porque quando você olha o seu filho diferente das outras crianças, a primeira coisa que você faz é negar. Não, é porque ele tá com sono. Não sei se você já vivenciou isso, mas eu vivenciei. Ah, porque ele tá cansado. É porque o pai falou tarde e ele também vai falar tarde. Ah, e você vai dando desculpas. Você fala, não, que isso, não tem como, meu filho. Ô, meu filho, eu gerei maravilhosa aqui. Porque, né, a gente acha que acontece na casa de todo mundo, menos na nossa. E você vê a criança e a criança é diferente. Então eu tive momentos assim. Do nada eu falava, cara, é autismo. É autismo e caramba, o que eu vou fazer da minha vida? E daqui a pouco eu falava, não tem como ele é inteligente. Ele sabe as letras, como se a pessoa autista não fosse inteligente, né? Quando a gente não sabe, né, do transtorno, e até é legal falar isso, porque tem mães, às vezes, que se irritam muito. Às vezes um familiar fala uma coisa que a gente sabe, né, que é capacitista, que é errada. Mas eu acho que de primeira é melhor a gente educar, né? Educar essa pessoa, não é assim que fala e tal, né? Porque a gente também tem essas questões de falar, não, mas ele é inteligente, mas olha como ele é esperto. Às vezes a gente vê influencer falando, não, ela é super inteligente, ela fala. Mas, tipo, a criança tem vários atrasos, não quer dizer que a criança não seja autista ou que não tenha alguma deficiência. A questão é, todo autista vai ser inteligente, ele só vai ter questões no desenvolvimento dele. Né? Não preciso falar dessa maneira, mas a gente pensa isso. Ele sabe as letras, o Hugo tinha um hiperfoco com letras. Ele sabia letras, números, formas, mas ele não usava essa produção de fala para comunicação. Então ele falava o número 1 e o ABC o dia inteiro, mas ele não falava. Quando você fala isso, sabe o que eu penso? Diagnóstico, eu escutei isso em algum momento. Diagnóstico não é sentença. Não quer dizer que a pessoa não pode desenvolver, a pessoa não pode, né, eu acredito muito, né, todo mundo para adquirir algo, aprender algo através de esforço. E muitas vezes a pessoa tem um modo diferente de se esforçar, de aprender como você pontuou. E aí é que gera a dificuldade do outro em entender isso, né, que as limitações são impostas ali, então você tem um limite, é isso e ponto final. Não tem mais o que ser feito para aquela pessoa. Só que aí você falou de uma palavrinha que talvez alguém aqui não conheça. Talvez aqui nunca tenha estado falar, Agatha. E você vai ter que falar sobre essa palavra aqui agora. Tá. Pra quem tá do outro lado. Tá, vou chegar lá. Que é o capacitismo. Só pra deixar já registrado. Gente, aqui eu não deixo passar nada. E aí a questão do diagnóstico, só voltando nesse ponto. Eu fiquei uns 6 meses pra levar na primeira consulta. Porque eu não aceitava. Não que eu não aceitasse meu filho, mas
eu falava, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Não é possível. E eu perdi um tempo considerável. A gente foi na primeira consulta, ele já tinha 2 anos, mas poderia ter sido com 1 ano e meio. Sabe? A precocidade, ela é muito importante. Quanto antes essa criança tiver acompanhamento, essa família tiver suporte, é melhor para essa criança, que ela vai se desenvolver, Sim, ela sim. vai conseguir alcançar os marcos do desenvolvimento esperado para a idade dela. Agora, eu fiquei aí uns 6 meses nessa situação, eu chorava toda noite, porque eu olhava meu filho não conseguia se comunicar comigo, não conseguia prestar atenção em mim, ele... nada, sabe? Enquanto as outras crianças estavam falando, uma criança ia num balanço, que é uma coisa simples, o Hugo não conseguia. E aí teve um dia que eu, de madrugada, chorando, porque toda noite eu chorava, de madrugada chorando no YouTube, encontrei a palestra da pastora Thalita, da Igreja do Amor, você conhece? Sim, sim. E ela contando o testemunho dela, da filha dela, que ela teve uma filha que veio a falecer, que teve um problema de saúde, blá, blá, blá. Um testemunho fortíssimo. E aí eu falei assim, cara, a filha dela que tinha uma doença, ela buscou tratamento, buscou suporte, fez de tudo para manter a menininha viva. Por que que eu, com o meu filho saudável, aqui na minha frente, Vivinho da Silva, eu não vou buscar tratamento para ele? Que loucura é essa? Por que que eu tô fazendo isso? No outro dia, eu liguei para uma clínica e falei, eu quero ajudar meu filho, fazer alguma coisa pelo meu filho. E você que tá em casa, cara, eu sei que é difícil, tá? Quando você vê e se vê nessa situação. Seu filho é diferente, as pessoas falam, mas não deixe, mesmo com medo, vá buscar um profissional, neurologista ou pediatra da criança ou psiquiatra infantil, porque o tempo é crucial. Quanto mais precoce essa criança recebe os estímulos adequados, não quer dizer que ela vai ser curada, o autismo não tem cura, mas ela consegue se desenvolver. Então ela vai alcançar os marcos do desenvolvimento esperados para a idade que ela está. Não quer dizer, igual com meu filho, que ele seja melhor que Joãozinho. Não. Eu só quero que ele consiga acompanhar os marcos, porque isso é bom para ele. Ele, hoje em dia, há pouco tempo, consegue tomar banho sozinho. Então, isso é incrível. Avanço. Isso é incrível. A criança conseguir lavar as mãos de maneira independente. Pegar um copo de água. Tem criança que não consegue. Mateus não conseguia. Pois é. Então, isso não é incrível? Porque dá uma autonomia. Dá uma independência para ele. Então, você tem que botar a sua criança agora na terapia, não é pensando, não, é porque não quero que as pessoas falem do meu filho, né? Porque, não, cara, o futuro dele, de repente, eu não vou estar aqui. Ele tem que conseguir se alimentar, beber uma água, abrir uma geladeira, entender o quê? Conseguir, né? A atenção dele, focar, pegar uma água, abrir o registro para lavar a mão. Enfim, é pela criança, é pelo indivíduo, não é pela minha vontade. Aquilo que eu falei, quando eu tô grávida, que eu crio um mundo paralelo na minha cabeça a respeito da minha maternidade do meu filho, não é sobre você. Quando você cai na maternidade atípica, você entende isso. Que ter um filho e criar um filho não é sobre você, é realmente aquilo. Você cria para o mundo, você não cria para você, né? E sobre o capacitismo, até nas questões legais, né? Você pode falar melhor, mas todo mundo já vivenciou isso, né? De quando é pequeno, tratar o diferente com palavras de baixo calão, com palavras pegando, né, um sintoma da pessoa e dando aqueles nomes que usava em 1950 para... Justamente, que a gente não precisa falar aqui, mas... porque não tem necessidade. Não é o foco. E as pessoas utilizarem desses termos, separarem essa pessoa do convívio das outras por ser diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e informar as outras pessoas, né?
Isso é crime também, né? O capacitismo. Perfeito. Por quê? Porque, na verdade, é até uma questão cultural, né, Agatha? Quando a pessoa acaba usando esses termos de forma pejorativa, e aí pode desencadear um crime, por quê? Porque hoje há vamos falar em termos bem práticos aqui, é considerado crime porque é uma discriminação. E a discriminação está na lei como crime hoje. Então, para você entender de forma muito simples, sem muito juridiquês aqui, a ideia aqui não é ter juridiquês. O Adri Podcast é ser algo direto, dinâmico, como o Papo de Quinta-feira já é. Então vamos pensar que é uma extensão do Papo de Quinta-feira, só que a gente mais próxima, a gente mais juntinha aqui, né, na verdade. E a partir daí, quando a gente consegue passar essa informação, as pessoas conseguem ter um olhar treinado para verificar. Olha, isso aqui talvez seja uma discriminação, André. Por quê? Você vai pensar em 3 palavrinhas aqui: restrição, exclusão e distinção. Então, se você tem... O que é você? Você está restringindo aquela pessoa de algo. Você está excluindo ela de algo em razão de quê? Em razão da deficiência. Calma, a pessoa que está do outro lado não vai entender nada nesse momento. Porque a gente está falando de autismo e agora entrou pessoa com deficiência. Esse é um ponto importante. Como é que a gente vai falar sobre isso aqui, sim, né? Então, quando a gente... E aí, para que você está lá do outro lado entenda, a pessoa autista, ela hoje é considerada pessoa com deficiência para efeitos legais. Adriele, autismo é deficiência? Não. Agatha, autismo é doença? Não. Também não. Porque doença a gente diz que tem uma cura, né? E o autismo não tem uma cura. Pois é, e aí quando a gente... Mas aí a pessoa fala assim, a pessoa com deficiência, isso é algo que eu não vou dizer que eu brigo, porque apesar de... Às vezes eu tô aqui mais calma hoje, né? O Adri Podcast me transformou. Tô achando que realmente... Porque quando eu tô lá, quem me acompanha na gente fala assim, parece que você está brigando às vezes com a pessoa que tá do outro lado da tela, que só falta me bater. Eu falo porque eu tô tão eufórica contando a situação que não dá pra gente ficar calma, não é verdade? Mas quando a gente fala de pessoa com deficiência, equiparando legalmente, é que toda lei que for para pessoa com deficiência vai ser para a pessoa autista também. E por isso a equiparação é legal. Por isso que a gente fala pessoa com deficiência, pessoa autista. É comum, é natural falar isso porque está sendo equiparado pela lei. Então, qual é a lei que tem para a pessoa com deficiência? A Lei Brasileira de Inclusão. Também pode ser chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é a nossa Bíblia hoje. E lá vai ter um artigo específico só sobre discriminação, que vai desencadear essas 3 palavrinhas. Uma vez eu fui num parquinho de shopping e eu falei, eu queria o desconto pela lei do autista. E ela falou assim, aqui a gente não aceita autista, não. Sorte que eu já sabia. Aí eu falei, oi? Como assim? Você não aceita autista? A gente não aceita isso de autismo, não. E não aconteceu uma vez, já aconteceram várias comigo. Em cinema, parquinho de shopping, fila preferencial prioritária, né? Das pessoas falarem, não é para autismo, não é para deficiência física. Tem muito isso também. Sim. Não, mas ele é deficiente, mas ele anda. Não, a deficiência não é só deficiência física. Até simbologia, né? A pessoinha na cadeira de roda. Então isso faz com que as pessoas achem que o deficiente é só aquela pessoa na cadeira de roda. Justamente. E aí entra aquela questão do autismo não tem cara. Então, por ser um transtorno e ser equiparada à pessoa com deficiência, a pessoa tem dificuldade. E aí você pode começar a entender, Adriele, só advogado pode saber sobre isso, só alguém da área. Não, você como mãe foi lá. E eu digo que mãe tem um filho sensacional. Eu andava com uma pastinha com as leis, marcada em marca-texto. Por quê? Quando eu vivenciasse uma experiência dessa, eu falava, que linda. Olha a lei aqui. Tá escrito aqui. Aí não vou chamar o gerente, mas a gente não aceita essa lei, já ouvi de tudo. Assim, mães, andem aí com a sua pastinha de diagnóstico, certidão de nascimento ou documento, né? E a legislação, que aí você sai tranquila, né? Se alguém falar alguma coisa, qualquer coisa, você manda lá pra Adriele, Adriele, me ajuda, o que aconteceu? Olha só, tem até a lei, né? É importante, já que você falou de andar com combo de leis. Qual é a lei hoje que institui a Política Nacional dos Direitos dos Autistas? Gente, advogada não tem jeito, né? Vai querer falar de lei. Meu Deus. Não tem como, mas é muito importante. Não tem como. Mas vamos à primeira. Eu vou falar da primordial aqui. A Lei 12.764 de 2012. A Lei 12.764 de 2012, a Agatha conhece muito bem, porque anda na pastinha. Tem na sua pastinha lá também, não tem, Agatha? Tem sim. Então, quando a gente tem essa lei, mas falando sério aqui, ela vai instituir a Política Nacional dos Direitos Autistas. E ela foi justamente em 2012. E 2012, Agatha, foi diagnóstico de quem? De Matheus. Como é recente a lei, né? Você imagina como a gente estava no meio de uma situação.
Porque hoje a gente está gravando esse podcast fisicamente no Rio de Janeiro, mas eu sou da Bahia, né, apesar de morar no Rio de Janeiro atualmente, mas imagina interior da Bahia, Nordeste, 2012, que informação que chegava lá? Nenhuma, nada. Hoje em dia, eu tenho muitas alunas que são do interior, muitas alunas norte do interior, não tem nem profissional na cidade. Então, até informação para elas, quando chega, mesmo quando chega num post, numa coisa assim, elas não compreendem a importância. E aí não botam em prática, né? Você falou de alunas. Alunas aí. Eu quero falar mais uns pontos da lei, que é importante ao que você quer. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos intercalar aqui que outros pontos que eu anotei, que eu já até passei aqui, a gente nem tá mais seguindo esse roteiro que a produção colocou pra seguir aqui. Nem tá mais, a gente tá aqui, a conversa tá tão boa, o negócio tá fluindo tão bem, não é, Agatha? Fala um pouquinho sobre quem são suas alunas, o que é que você tem que pode ajudar as famílias também. Pois é. Desses projetos que você possui. Pois é. Com o Instagram, né? Depois, então, eu tive o diagnóstico do Hugo, não sei, a gente vai falar mais, mas passei por tudo isso. E aí eu comecei a estudar para ajudar meu filho. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Porque você foi a advogada do caso do Hugo, né? Mas a gente sabe que tem toda uma tramitação até que a criança tenha o tratamento da maneira adequada. E por um tempo, quando a gente não teve esse acompanhamento, eu que fazia a intervenção com o Hugo, do jeito que eu sabia. Então eu pegava o livro lá, estudava do jeitinho que eu sabia, via vídeo na internet e fazia com ele. E nisso eu fui pensando assim, cara, quando eu ajudo ele nisso aqui, eu consigo ajudar ele a se desenvolver. Caramba, isso acontece, isso é real. E eu comecei a estudar. E eu comecei a dividir a minha experiência na internet. Eu comecei a ajudar outras mães. Fiz dezenas de cursos gratuitos para as mães. Grupos de estudo, grupos de mães, sempre buscando ajudar essas mulheres. E aí depois, né, eu fui aprofundando meu estudo, então eu fiz formações de acompanhante terapêutica, atuei como acompanhante terapêutica, atuo atualmente, sou também mediadora escolar. E eu falei, cara, eu vou voltar para a faculdade. Eu era arquiteta e comecei a estudar pedagogia e falei, não, é pouco. Aí eu falei, vou estudar psicologia, que eu sou dessas, né? Eu não me contento com pouco estudo, então, não, tá pouco, vamos estudar desenvolvimento infantil. E aí, com isso, né, eu fui aperfeiçoando e desenvolvi a Escola de Mães Atípicas, que é um curso para mãe. Lá a gente já teve terapeuta, já tive psicóloga, já tive professor, já tive familiares, vó, madrinha, tia, mas é um curso para mãe, porque lá a mãe é acolhida. Então, é validado aquilo que ela sente, eu conto a minha experiência, mas também mostro para ela como ela faz em casa. Então, tem atividades, tem todo um direcionamento, aulas, materiais para ela acompanhar, para que ela possa fazer em casa. Porque às vezes a gente vê um curso para mãe, é muito teórico. E a gente precisa assim, o que eu vou fazer em casa? Como é que eu faço? Prática, de fato. Isso aí. Como é que eu vou fazer com o que eu tenho? Olha, eu não tenho como ficar 2 horas no chão com a minha criança. Eu tenho 20 minutos. Tá. Então, nos seus 20 minutos, o que você pode fazer? Então, é isso que eu ensino para elas. Vamos colocar em prática, mas na sua vida. Do jeito que a mãe consegue, do jeito que dá, com o que a gente tem. Sem se frustrar, sabe? Sem se falar, não. Eu vi um curso lá, a pessoa falou a coisa tão técnica, eu não consigo botar em prática. Não, aqui o objetivo é fazer o negócio ser prático. Chegar a informação para você, uma pessoa que mora lá. Eu já tive alunas de outros lugares do mundo. Tive alunas da América Latina, do Chile, Argentina, que não eram brasileiras, não falavam português. Então, assim, tem que caber na rotina de uma mãe. Independente de onde ela esteja. O que ela pode fazer? É na hora do almoço, é na hora que acorda, é na hora do banho. Porque nisso, né, a gente tem as horas que precisam acontecer de intervenção. Mas, às vezes, a pessoa não tem condição. A pessoa tem 30 minutos no consultório por semana. Então, o que ela pode fazer para potencializar isso em casa? Então, esse é o meu objetivo. Nesse tempo todo, na minha vivência com o Hugo, isso foi importante. Pegar o que acontecia no consultório e colocar em casa. Então, a todo momento ele tinha intervenção precoce. Não era só no consultório. E isso ajudou demais no desenvolvimento dele. Muito, muito mesmo. E olha só, você pega o conhecimento que você vem adquirindo durante todo esse percurso. Eu digo que a prática, Agatha, ela nos ensina muito. Sim. De que primeiro, sabe qual é o jargão que eu uso?
Eu nunca falei sobre isso, mas eu vou falar aqui já no Adri Podcast pra gente poder já lançar primeiramente, que é, a gente primeiro aprende naturalmente. Porque você, como lá no início a gente falou, você não foi uma escolha, né? Não aconteceu, chegou na sua mesa a situação e você tinha que fazer algo. Então, você teve ali que você não tinha ninguém para te direcionar, você, com todo o conhecimento que você aprendeu, que você foi atrás, e eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, né, desse start da mãe, ir em busca, né, o que fazer, quais foram, você, pelo que eu vi, você teve, né, vários tipos de suporte, que eu digo de busca, né, de conhecimento em si, até chegar hoje em tudo que você tem hoje compilado e poder passar isso para outras famílias também. Uhum. Então, você não está ajudando somente o seu filho... Você está deixando, eu digo, você está sendo um vaso de transbordo na vida de outras pessoas também, de outras famílias, ajudando. E aí a família que não tem conhecimento nenhum sobre o autismo, não sabia nem da Lei Berenice Piana aqui, por exemplo, que está ainda navegando naquele início, eu vejo muitos falar assim, ainda está em período de avaliação. Uhum. Aquela fase que tem que ficar durante 6 meses ainda em avaliação. Fazem isso, né? Falam para mim, não, depois você volta. Daqui a 3 meses você volta. Não acredite nisso, tá? E aí não sabe que a lei Berenice Piana fala o quê? Da investigação. Ou seja, ainda que a pessoa autista, criança, né, geralmente criança, estiver em investigação, ela tem direito ao diagnóstico precoce. Isso aqui não é uma opção do profissional em ofertar ou não. Ele tem a obrigação de dar ali um diagnóstico precoce, porque é um direito que está estabelecido em uma lei federal que vale para todo o Brasil. Então, quando tem lá um ponto específico do artigo falando desse diagnóstico precoce, desse direito, vão ter outros também, né? E aí, quando a gente fala atendimento multiprofissional, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, dependendo da necessidade da criança. É, o que for para criança. Eu sempre falo o seguinte, Agatha, né, que eu vejo muita gente falando sobre hoje a interdisciplinariedade, que pode ser até um ponto estranho para quem está assistindo a gente, se não estiver assistindo no YouTube, pode estar escutando pelos canais aí de podcast, né, de áudio, mas a gente tem o quê? A interdisciplinariedade não vai ser somente a equipe terapêutica, mas todo o conjunto, a família, a escola. E aí, partindo desse ponto, dessa interdisciplinariedade, você, como família, o que foi que você juntou lá no início para essa busca? Porque aqui a gente está bem na base mesmo, Agatha. A gente está aqui falando da base, né? Ou seja, o início de tudo. Você pontuou, pelo que eu entendi, a tal fase do luto. Então, isso eu até explico um pouquinho pro pessoal. Estou só lançando perguntas para ela. Ela que se vire para poder responder tudo. Falar, né, se isso... O que você relatou até agora significa a fase do luto, né? Como você falou, chorava o tempo inteiro dele. Sim, a negação de você olhar e falar, não tem como. Essa viver isso, né? E aí depois vem aquele processo também que você aceita. Então, assim, eu sei que para muitas pessoas não chega. A pessoa fica aí presa na negação. E depois do testemunho da Thalita, eu falei assim, pô, é injusto, cara, eu ter o meu filho, que eu amo, sim, compreender que existe um caminho e não seguir, né? E aí foi a partir daí que deu esse start em mim. E aí eu comecei a pesquisar. E é uma coisa minha também. Eu sou muito de ir atrás, né? Eu gosto de ler, gosto de estudar. Então eu vou lá e começo a fuxicar na internet e aí descobri o modelo Denver de intervenção precoce, que é um modelo naturalístico, que tem como uma base a análise do comportamento também. E eu falei, eu gostei disso. E eu comecei a pesquisar. E gostei, porque era focado no brincar. Então, a criança aprende brincando. Ela não precisa ficar sentada numa mesa, às vezes, né? Tendo que fazer atividades obrigadas. Não. É brincando. Como toda criança. É o que eu sempre falo. Ele tem quantos anos? 3? Ele tem que brincar. Ele tem que ir pro parquinho. Ele tem que se sujar. Ele é autista? É. Mas ele é criança. Então ele tem que aprender e se desenvolver como uma criança. E foi isso que eu aprendi muito na minha base de pesquisa e até depois a intervenção do Hugo. Porque como eu gostei tanto daquilo, eu falei, eu vou buscar quem possa atender meu filho com o modelo Denver. Por quê? Isso é no que eu acredito. Se meu filho é criança, ele vai se desenvolver através da brincadeira, através da diversão, da interação. E essa é a maior dificuldade do autismo, essa interação social e a comunicação. Então, quando eu ensino isso brincando, associando a emoções e afeto positivo, cara, a criança, esse aprendizado, ele vai se fixar melhor. Então, foi daí. Ele teve uma equipe multidisciplinar, como você disse, interdisciplinar, né?
que todo mundo trabalha junto. Sim. Então foi psicóloga, o Hugo foi psicóloga e fonoaudióloga. E a escola, ele não teve acompanhante terapêutica na escola, mas ela ia algumas vezes lá, né? Teve uma pessoa em casa, acompanhante terapêutica, pegando esse plano de objetivos e colocando em prática dentro de casa, para conseguir fazer essa questão da intensidade das horas, porque às vezes no consultório essa profissional não vai conseguir suprir a quantidade de horas, e aí a acompanhante terapêutica vem para isso. E eu sempre participei desse processo, das supervisões quando possível, do que a AT fazia. Chegava, o que você está fazendo? Você pode me ajudar? Você pode me ensinar? Olha isso. Eu assistia os vídeos depois que ela gravava e falava, vou fazer isso aqui também. E aí eu comecei a fazer em casa aquilo que eu estava estudando, que elas me ajudavam e o que eu via que era necessário. Então, por exemplo, a hora do banho, a AT não ia poder estar presente. Então, vamos lá. Como é que eu posso ajudar ele aqui? Então, eu pegava tudo aquilo que elas faziam, que elas me ensinavam, que eu estudava, em todos os momentos do dia. Então, eu consegui... E no começo é uma coisa muito robotizada. A gente fica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o quê? Isso é o quê? Esse comportamento. A gente fica muito assim. Mas depois, com o tempo, você começa não, toda vez que eu falar com meu filho, eu tenho que me abaixar na altura dele para proporcionar que ele me olhe, que ele observe a minha face, a minha boca, a minha voz. Na mesma. Então, com o tempo, isso se torna natural. Você se abaixa e fala na altura da criança. Você evita falar, pega a mochila, o tênis e a bolsa. Você vai falar, baixou na altura da criança, pega o tênis. Então, você começa a usar aquelas técnicas que são usadas em consultório no dia a dia. Então, você consegue estimular a criança em todos os ambientes. Então, já teve vezes de eu levar ele na feira. Eu preciso ir na feira para comprar as coisas da feira. Não, vamos lá. Pega 2 mamões, vamos usar uma fruta mais fácil? Uma banana, 2 bananas. Né? Que aqui a gente está falando de autismo, de português. Pega 2 bananas. Então, você ensina aquilo que está acontecendo no consultório no dia a dia. Então, foi a partir daí. Sempre que eu tinha um tempinho, uns minutinhos, sentava lá com ele para brincar. É difícil no começo, tá? Você vai falar, eu não consigo. Mas não, você vai conseguir, vai com calma, que você chega lá. E aí eu fui por esse caminho. O tempinho que eu tinha, eu fazia. A avó chegava lá em casa, quando ela tocava a campainha, eu abria e falava, calma aí, rapidinho, toca de novo. Ela tocava, eu pegava ele, vamos lá, abrir a porta, para que ele compreendesse. O que está acontecendo no ambiente? Quando uma campainha toca, o que significa? Qual é o contexto? Eu ensinava todo mundo lá em casa. Se abaixa na altura dele e fala, oi, seja bem, né? Oi. Abaixa na altura dele. Todo mundo que chegava. Gente. Oi, Hugo, tudo bem? E na hora de ir embora, a mesma coisa. Nada de, ai, não, ele vai chorar. Não. Tudo que começa, termina. Eu preciso ensinar isso. Vamos lá na porta. A vovó vai embora, mas a vovó vai... Então, sempre. Já teve vezes de meu marido me revezar na porta pra gente fazer o oi e o tchau. Pra você ter noção do que era. Então, assim, o que pode acontecer no dia a dia? Como é que eu posso ajudar meu filho? Tô fazendo comida. O armário de pote. Bota 3 potes e 3 tampas. Ele vai se divertir. Bota umas letras dentro desses potes, um hiperfoco da criança. Então, é você trazer pro seu dia a dia. Porque a gente, mãe, não... Se você pegar pra você a questão de... Não, eu... Vi na internet, eu sou mãe aqui do Hugo, mas eu vou ser terapeuta do Hugo. Não vai dar certo. Ah, não, eu vou ser a professora do Hugo, que eu vou ensinar assim, ó. Infelizmente, né, na escola tradicional é de cima para baixo. Então, não, eu vou ensinar aqui, eu sou a professora, eu passo a tarefa e o Hugo vai fazer. Não vai dar certo. Você precisa ser a mãe do seu filho. Seja a mãe dele. Antes de tudo? Sim, porque quando a gente pega uma demanda assim, não, eu vou ser a terapeuta dele. Cara, quando a criança, que não sabe negar, como foi o caso do Hugo, te der o primeiro empurrão, a primeira mordida, você não vai sentir como uma terapeuta. A terapeuta entende que aquilo é um ato comunicativo, que ela precisa ajustar e trabalhar aquilo. Eu, mãe, vou ficar ofendida, vou ficar triste, vou me sentir mal, porque meu filho está sendo agressivo. Não é agressivo, mas eu que não tenho esse conhecimento, vou ver por esse lado. Então... Quando eu chego querendo fazer 2 horas de chão com meu filho, vai acontecer situações que uma terapeuta sabe manejar.
Mas uma mãe, pelas questões emocionais, ela não vai compreender. E ela vai se frustrar e ela vai parar. E quando a gente também vem como professora, não, aqui, ó, aqui tá a tarefa. Não é assim. Porque seu filho tem opinião. Ele tem o direito de escolha. Ele não tá numa escola. Ele tá ali para aprender brincando. Então, quando eu chego para ele aqui, ó, eu vi uma atividade maravilhosa na internet, toma aqui para você fazer. Aquilo não tem contexto para ele, ele não entende o porquê, não foi mostrado um modelo anterior para ele. Ele vai pegar, vai chutar e vai sair. E você vai se sentir mal e frustrada. Então, por isso que eu digo, não entre como terapeuta, não entre como professora, você é mãe do seu filho. Você vai brincar com ele no seu tempo, do jeito que você consegue. É claro, isso não significa que eu não vou estudar para melhorar. Mãe atípica, minha filha, mãe atípica está associada ao estudo, né? Já tá, é o nome praticamente. Mãe atípica tem que estudar, não tem jeito. Você conhece muitas mães, tantas que você atende na questão do seu trabalho, quantas que você conversa. Não tem como. Mas aí liga o start. Pois é, porque você entende a importância. Ainda mais quando você pensa, eu tenho 30 minutos de consultório por semana. Beleza. Meu filho é autista, é isso mesmo. Ele bate, é isso mesmo, tá, gente? 30 minutos, faço nada. Agora, não, eu tenho 30 minutos. Terapeuta, o que eu tenho que fazer em casa? Como é que eu posso fazer alguma coisa? Porque a gente só vai se ver semana que vem em 30 minutos. Então, o que eu posso fazer? É isso. Ter a extensão, né? A continuidade, mas sem o peso que eu digo de que eu tenho que ser a terapeuta dele. Pois é. Quando você falou isso, eu lembrei de um caso que eu não sou mãe ainda, pretendo ser futuramente, mas aconteceu comigo e com a irmã. Eu cheguei para a psicóloga de Matheus e falei assim, não, olha, eu tô aqui com ele, trabalhando vários pontos. Quer que você me diga alguma técnica específica que eu tenho que fazer com ele? E eu encontrei ela na minha faculdade na época, parei a mulher no meio da faculdade, ela estava indo dar aula, e eu falei assim, não, olha só, eu fui lá atrás dela para poder direcionar. Eu tenho que saber o que eu posso fazer com ele em casa. Ela falou, Adriele, escuta bem o que eu vou falar para você que tá em casa também. A Agatha, ela disse assim para mim, Adriele, seja irmã dele. Só isso que você tem que fazer. Ser a irmã dele. Mas é. E a gente fica querendo inventar tanta coisa. E isso não quer dizer que você não vai ser uma irmã que vai buscar, que vai estudar, vai sim. Mas você tem que entender que a base disso é que você é irmã. Então, certas questões que vão acontecer vão te atingir, vão te atravessar de uma maneira única. Né? Então, quando o Hugo era do tipo de comportamento que se eu chegasse com um brinquedo pra ele e ele não gostasse, quando ele não sabia negar, ele empurrava, ele ia em cima de mim, ele me mordia, ele me batia. Às vezes ele se autoagredia. Então, quando eu vi aquilo, pra mim, como mãe, cara, eu tô errando. Eu sou uma péssima mãe, meu filho não gosta de mim. A gente cria um monte de fantasma na nossa cabeça que atrapalha a nossa jornada. Então, quando a gente entra, é claro, estudando, compreendendo, mas entendendo que isso é um comportamento. Futuramente eu vou ajudar ele melhor. Com a terapeuta lá, fulana, me ajuda aí, o que é que eu faço? Porque quando você começa a ter esse direcionamento da equipe, estudando, você começa a ver a diferença na criança. Essa semana mesmo no meu curso, uma mãe perguntou, é normal o filho da gente ficar atrás da gente o tempo todo? Porque o filho dela, autista, ficava sempre isolado e agora ele tá o tempo todo atrás dela pra brincar, pra fazer alguma coisa. Aí eu morri de ela e falou, é normal isso? Porque ele tá atrás de mim o tempo todo. Mas a maior dificuldade do autismo é a interação. A partir do momento que essa criança começa a te procurar, minha filha, é se ajoelhar o joelho no chão mesmo. Porque quando ele começa a te procurar e tem interesse em você, ele te olha. Quem olha, aprende. E ele começa a olhar para o mundo de outra maneira. Então, é a gente passar mais tempo com os nossos filhos. Brincando como eles gostam. É a gente... Vamos no parquinho. Porque a gente fica... Terapia. Final de semana, gente, é parquinho. É se sujar, é correr. É terapia, vai ficar segunda a sexta. Final de semana, para você que é mãe, férias. Quando a terapeuta falar, nas férias eu tiro férias, dê um presente para ela, entendeu? Fale, vá. Porque você também precisa de férias, o seu filho precisa. É viver como as crianças estão vivendo. Seu filho é autista e não deixou de ser criança. Né? Proporcionar experiências. E aí, olha quantas memórias tá vindo.
a gente vem... Não, é inevitável, gente, as memórias chegam, porque quando eu sempre vou remeter a Matheus. Sim, é porque é a sua vivência, né? Minha vivência com ele. E quando a gente proporciona experiências com ele, no sentido dele aprender coisas, que talvez a minha mãe tenha uma dificuldade já em fazer, né, pela idade, se ela escutar isso, ela... Nossa. Calma, tia. Calma. Não fala tia não, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, amiga. Não dá, porque minha mãe, ela é muito jovem, assim, dá pra ver, ela é muito bonita, claro, gente. Minha mãe tem que puxar o saco um pouquinho, né? Mas tem essa questão, né, da dificuldade, a limitação, pelo, né, a experiência já, a idade e tudo mais. E aí, experiências que eu posso proporcionar para o meu irmão, eu vou levar ele, né, em um parquinho, uma atividade de descer na escorregadeira, escala, aquela... Deus do céu, meu coração não vai sair pela boca dele se eu ver seu irmão fazendo um negócio desse. Não, ele tem que ter essa vivência. E essas experiências que você está falando criam janelas, né, memórias nas janelas das crianças, que vai ajudar no desenvolvimento. E ajuda no aprendizado. Existem estudos que mostram que o aprendizado, quando é associado à diversão, a criança aprende muito mais rápido. Então, por que eu vou botar meu filho numa mesa, trancado dentro de uma sala somente, quando tem um mundão aí para ele vivenciar? E muitas mães não entendem isso. Então falam, eu não sei estimular meu filho, eu não tenho brinquedo tal. Eu também já vivi isso. Os brinquedos eu fui comprando aos poucos. Quem é do Rio sabe Madureira, né? Ia em Madureira, comprava os brinquedinhos ali. Mas o que tem em casa que dá para fazer? Com o que eu tenho em casa? Às vezes só passar um tempo junto. Então foi isso que ajudou o Hugo, sabe? De pegar e todo mundo da família. Às vezes a avó chegava lá em casa e fazia assim, tudo ao contrário do que era para fazer. Eu respirava e falava, olha só, a gente precisa fazer isso, é para ele. Você não tá, por exemplo, não reforçando determinado comportamento, não é porque eu tô te pedindo, não uma questão minha, é para ele, para ajudá-lo. Então, e trazer toda a família, todo mundo, e mostrar a realidade, ó, é isso aqui. Precisa ajudar ele nisso. Que isso vai ser pro futuro dele, vai ajudá-lo no futuro. Autonomia, independência, são coisas simples, Agatha, que você fala. Quando você falou do baixar para dar tchau, o sentido da campainha, eu nunca queria pensar isso, assim, de imediato. As mães não pensam. Quando eu falo, elas falam, meu Deus! É algo tão direto, tão simples, né? E isso seria até um ponto que eu ia te questionar, mas você já trouxe, né? Situações que a família tem que começar a se atentar do básico mesmo, né? Sim. E saber que é um passo de cada vez, né? É algo, quando começa a conseguir pegar no copo, tomar um banho sozinho, como o Hugo já tá fazendo, isso é muito bom. Então, são pequenos avanços que tem que ser observados, tem que ser glorificados, né? Batido palma, parabéns, né? Pois então, intensificar realmente isso e parabenizar, porque é um avanço. Sim, não deixa certeza. de ser um avanço. Agora, cada pessoa autista vai ter a sua necessidade diferente da outra. Por exemplo, você falou que o Hugo fez a psicologia e a fonoaudiologia. Não necessariamente o seu filho, ele vai ter o mesmo destino. Individual. Então, cada família vai ter ali a sua avaliação. Só que você buscou um profissional para isso acontecer. Então, houve uma avaliação do Hugo, correto? Sim, ele foi tanto numa neurologista especializada em autismo, que foi onde ele recebeu o diagnóstico, quanto ele também fez uma avaliação do desenvolvimento, que é importante para a gente saber o que a criança faz e o que a criança não faz. E a partir daí, ele tendo objetivos para a gente trabalhar, né? Então, se o profissional falar para você, não precisa de objetivo, não precisa de avaliação, precisa, gente. Você faz uma viagem sem usar um GPS, porque eu tenho que saber onde eu tô e aonde eu vou chegar. Não tem como eu viajar e eu vou. Onde é que você vai? Não sei onde é que eu tô indo. Então, eu preciso ter uma avaliação. Eu preciso ter um plano. Ó, a gente vai demorar aqui 3 meses. A gente tá aqui no ponto A. A gente quer chegar no ponto B. Então, qual é a estratégia que a gente vai utilizar? Agora, sem ter um plano desse, fica difícil. Então, a criança, ele teve, né, uma avaliação, objetivos individualizados, porque o objetivo é de acordo com a criança. Matheus e Hugo vão ter demandas diferentes, né? Então, o objetivo vai ser individual para cada um. E isso é importante, buscar essa equipe e seguir esse direcionamento deles. Porque no caso do Hugo, foi psicólogo e fonoaudiólogo. Por um tempo ele fez terapeuta ocupacional, mas a psicóloga dele falou, não precisa mais. Isso aí a gente já conseguiu alcançar, a terapeuta ocupacional também deu alta para ele. Ok.
Mas, por exemplo, hoje ele já teve alta da terapia intensiva e continua na fono. E faz outro tipo de terapia já porque é a atual demanda dele. Uma questão mais voltada para as emoções, para a ansiedade. E a fonoaudiologia, ele já fala. Essa semana até recebi uma pergunta. Meu filho já fala, a fono deu alta, é isso mesmo? Cada profissional vai trabalhar de um jeito. Porque a fonoaudiologia ela não vai pegar só a fala, mas a compreensão do texto e muita coisa. Tanto que o Hugo até hoje faz fono. Então é realmente, de acordo com o que a criança vai precisar, a gente precisa ter um profissional ali que vai direcionar para tudo, né? Então tem que ter um psicólogo, às vezes um neurologista, que vai ser aquele que, não, ó, vamos ajustar aqui, vamos liberar aqui. Tem que ser para a criança e nunca, né? Ah, não, eu quero que faça musicoterapia, aí bota a criança em 10 coisas. Ela precisa disso? Ou é porque você viu alguém falando que tinha que ter 10 coisas? Qual foi a avaliação real dessa criança, da necessidade dela? Pois é. O que foi pontuado? Você tocou num ponto importante do médico neurologista. Então, você pode fazer uma avaliação com o psicólogo, com o profissional da área, mas um relatório médico. E aí, quando a gente fala de lei, até para você que está em casa saber, quando a gente fala de busca de direito, por exemplo, e aqui a gente está falando independentemente, Agatha, quem tem plano de saúde ou não. Uhum. Por exemplo, você precisa ter um profissional, no caso neurologista aqui, dando um relatório médico sobre a situação daquele paciente com o diagnóstico, ou no quadro investigativo, se for o caso. Mas aí, esse profissional vai direcionar o plano terapêutico, junto com a equipe multidisciplinar que esteja ali trabalhando com a criança. No seu caso, do Hugo, foi psicologia, fonoaudiologia, então vai direcionar toda essa informação. Se a mãe está hoje aqui sem saber de nada, primeiro ela busca uma avaliação com o psicólogo e depois já direciona a marcação com o neurologista depois dessa avaliação, seria o caminho... Essa ordem não tem muita importância. Tá. Mas assim, é legal quando você vai na consulta do neuro, você levar uma avaliação. Então, é legal você levar vídeos da criança fazendo determinado comportamento que você acha que é diferente. Sim. É legal você levar também fotos da criança ou relatos. Desculpa. Ou relatos. Aqui a gente... É serviço, gente. É serviço no momento aqui, né? Então, o negócio é diferente, Agatha. A produção aqui acontece, de fato. Tá ótimo. Deixa eu pegar aqui o dela também. Pra produção, a gente colocar... Levar vídeos da criança, relatos, né? Deixar tudo anotado mesmo. Ter um diário. Então, o que a criança faz, o que a criança não faz. Leve isso pra consulta. Sim. E aí, às vezes, se você puder... Vá no psicólogo antes, porque aí eles preparam um relatóriozinho, né? E aí você leva para o neuro. Mas também, se não, pode ser o contrário. Você vai no neuro, ele também, um neurocapacitado, vai avaliar, vai te encaminhar para o psicólogo. Lá, o psicólogo também vai fazer uma avaliação, você também leva para o neuro. Esse bate-papo entre os profissionais, ele vai sempre acontecer. Sim. Né? Teve uma avaliação aqui, opa, neuro, aqui, olha o que aconteceu. Fono, olha o que aconteceu. E todo mundo tem que estar se comunicando. Porque o objetivo é a criança, é o desenvolvimento da criança. Perfeito. Então, teve uma mudança no plano da psicóloga, mostra para a fono, aqui ó, a gente está trabalhando isso. E esses profissionais também precisam se comunicar. Olha a interdisciplinariedade, a multidisciplinariedade. Sim, porque acontece de ter profissionais que podem estar assistindo aqui a gente, tá? Que a gente, daqui a pouco a gente vai ser parceiro disso, mas tem profissionais que não querem conversar com o outro, gente. Não quer dividir plano terapêutico com o outro, não quer dividir plano terapêutico com a família. Não, família não participa da sessão. Gente, mães atípicas, famílias atípicas, questionem sempre. Então falam, por que eu não posso? Por que eu não tenho? Por que não foi feito? Façam isso. Porque, infelizmente, existem profissionais incríveis e existem profissionais que, às vezes, né, deixam a desejar. Então, a família precisa saber de tudo que está acontecendo, e todos os profissionais, porque o objetivo ali é a criança, não é o ego de ninguém ali nessa jogada, né? Tem que ter essa comunicação. É a qualidade de vida que ela precisa, né, para poder ter. A gente está falando não do Hugo de agora, por exemplo, da situação. A gente está falando do Hugo do futuro. E aí, falando em Hugo do futuro, Agatha, né, principalmente aí para as mães que querem ser fiscais da vida alheia das pessoas autistas. Gente, é complicado o negócio. É difícil, né? Para quando Matheus estiver passando, tá fazendo birra, Matheus? Chega, o negócio tremeu, meu Deus. Aí, mãe, o que você vai fazer? Você vai olhar bem pra pessoa assim e vai falar, não tá não. Seja assim.
Com essas pessoas, olha, já teve vezes do Hugo no shopping, né? Rolar no chão, sair rolando. O que eu fazia? Eu ia fazer o quê? O menino tava tendo dificuldade. Por causa das pessoas ao redor, você acha que eu ia... Não vou, né? Pelo amor de Deus, o objetivo, ele é meu filho. Eu nunca mais vou ver aquelas pessoas na minha vida. Sentei no chão e fiquei esperando. Aí veio uma senhora, tocou no meu ombro. Falou assim, nossa, ele é birrento mesmo, né? Ele é mal educadinho mesmo, né? Meu Deus. Aí eu falei, não, é que ele é autista, ele tem uma certa dificuldade. Às vezes com o som, mas vai ficar tudo bem. Eu fui até gentil nesse caso. A gente passa por isso, né? Ai, seu filho brinca estranho, por que seu filho não fala? Parem de fazer essas perguntas, gente. Não sejam desnecessárias. Perfeito. Ah, vocês que estiverem por aí. Aí já fala assim, não gaste energia com que... Pô, cara, se ela chegasse ali e falasse, tu quer uma água? Tu quer uma ajuda? Eu vou te dar um abraço aqui, porque a situação tá crítica. Não, a maioria das pessoas chegam pra criticar. Infelizmente. Mas pra ajudar são poucas, né? Pois é. Gente... E até depois, te cortando, a gente acaba que... A convidada aqui é você, meu amor. A voz aqui é sua. Hoje em dia, quando eu vejo uma mãe, eu passando às vezes por uma situação, a primeira coisa que eu penso, eu falo, será que ela quer uma água? Eu vou lá e falo, posso te ajudar em alguma coisa? Quer que eu segure tua bolsa? Quer uma... Porque a gente sabe que é difícil pra gente ali, né? Mesmo eu falando aqui, eu fazia isso, mas antes eu sofria. Quando ele se jogava no chão assim, eu ficava... Ai, o que vão pensar? Mas depois de um tempo eu falei, gente, é sobre ele, não é sobre as pessoas. E ó, né? Já teve aquele toquinho assim, você tá na fila errada, você já passou por isso? Você tá na fila errada. E você tem que falar, não tô não, é atendimento prioritário mesmo, meu filho é autista. Né? Os fiscais da maternidade, da vida dos outros vão sempre acontecer. Tem que ter esse psicológico para sair de casa, sabe? Por isso, leve sua pastinha, porque se a pessoa reclamar muito, você fala aqui, meu amor. Tá vendo aqui o laudo? Tô respaldada aqui. Né? Isso. Tô respaldada. Isso aí. Eu já andava assim. O Hugo tinha um crachazinho assim, eu falava, aqui, meu amor, tá vendo? Já passei por toda a situação, então a documentação sempre me ajudou muito nesse sentido. Ou então, né, você use seu repertório de palavras de baixo calão para essas pessoas também, você pode ir por esse caminho. Porque eu digo que em algum momento, qual é a mãe que nunca perdeu as estribeiras, como a gente fala lá na Bahia? Porque é algo que realmente a sociedade não está preparada, não tá. Né? Então, a culpa é do outro que não consegue compreender. Uhum. E aí, talvez por não ter... E aí volta aquele ponto da gente estar aqui hoje por conta dos nossos familiares, seu filho e meu irmão, e a partir daí poder ajudar outras famílias também, que estejam passando situações parecidas. Então, isso é comum. Só que eu tenho um sonho, Agatha, que eu vou compartilhar aqui no AD Podcast. Em primeira mão, na verdade, eu tenho um sonho de que eu acredito fielmente, né? Tenho fé. A fé é a esperança daquilo que você ainda não vê de fato, mas você acredita que um dia pode acontecer e vai acontecer. De que as pessoas irão conseguir entender sobre as pessoas com deficiência, as pessoas autistas, vão ter interesse em proporcionar algo melhor, né? Espaço, fala, né? Não, existe uma fala, né, da Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência. Olha, advogada aqui falando de lei de novo. Nós adoramos, obrigada. Que não existe nada sobre nós sem nós. Ou seja, as pessoas com deficiência, os autistas também estão tomando lugar que devem, né? Porque tem voz de fala, são pessoas, são seres humanos. Tem que ouvir, porque ensina muito sobre como a gente lidar com o nosso filho, né? Principalmente, por exemplo, hoje você está aqui representando o Hugo, porque o Hugo é uma criança de 6 anos e você tem a obrigação de representar ele, legalmente falando, inclusive. Então, se a gente não tiver essa sensibilidade, e aí, esse é o meu sonho, que as pessoas tenham essa sensibilidade, mas pessoas que pessoas que não sejam pessoas com deficiência e pessoas que não tenham familiares. Porque a partir daí, quando essas pessoas entenderem e buscarem ajudar, chega a voz embargou aqui, gente, buscarem ajudar, elas vão proporcionar um ambiente muito melhor, como você falou, abrir espaço, respeito. E é sobre isso que a gente fala, respeito e se a inclusão de fato acontecer. Pois é. Eu sei que muita gente fala assim, André, isso aí é um sonho, é uma utopia, né? Um sonho pra lá de distante, eu talvez. Acredito também. Eu acredito muito nisso. Atualmente é algo complicado, né? Por exemplo, e as pessoas acham que é muito mimimi, essa coisa que falam hoje em dia, né? Tem hoje em dia sessão azul para que as crianças autistas possam ir no cinema.
Eu já fui vezes no cinema com o Hugo que a gente só botava o pé e tinha que sair, porque ele não tolerava. As pessoas podem achar que isso é besteira, mas todo mundo tem o direito de vivenciar esses espaços. Até hoje o Hugo nunca foi no circo, porque ele não consegue. O barulho e as luzes são 2 estímulos que ele não consegue administrar ao mesmo tempo. Então, por que não criar ambiente, né? Pra que aquele som naquela altura, que nem eu, que sou típica, mais ou menos, que eu tenho TDAH, consegue ficar ali naquele ambiente? Por que não criar esses espaços como a Sessão Azul? Por que não criar um dia do parquinho? Ou então, vamos fazer o som mais baixo, um lugar mais vazio, para que as crianças possam? Um panfletinho, né? Um parquinho com panfleto. Tem crianças autistas aqui, às vezes você vai ver alguns comportamentos, é normal, porque cada um é de um jeito, né? A gente passa por essas situações. Coisas que, por exemplo, quando eu fazia terapia no começo, né, que eu tava ainda começando, a gente ia aqui de metrô e de ônibus. Cara, era um caos. Tudo bem que nesses lugares não tem como muito ajudar a criança. No máximo ceder um lugar. Mas as questões sensoriais, que dentro do autismo elas têm uma disfunção, sim, ele precisa caber nesses espaços. Então a gente precisa de uma sociedade que consiga modelar isso aí para que todos estejam presentes, né? Seja nos ambientes de diversão para as crianças, seja em qualquer outro lugar. Tem que ter essa inclusão no sentido de adaptar o ambiente, preparar as pessoas, né? Sabe qual é o nome disso? Na lei existe um nome pra isso. Ai, adorei, quero saber. Existe, porque mãe atípica gosta muito de lei, né? Eu gosto. Minha filha, anoto tudo, porque quando alguém me pergunta, eu saio lá e falo, eu tenho que escrever. Cada lei, tá aqui. Mas chama desenho universal. Ah, sim, claro. Gente, eu sou arquiteta, desculpa, eu tive essa matéria. Desenho universal é justamente o ambiente pensado dessa forma. Uhum. Mas, Agatha, quando a gente fala em ambiente pensado dessa forma, a gente está falando de tudo isso para o futuro. Uhum. Ou seja, você quer que o Hugo tenha isso proporcionado ao longo da vida dele. Por quê? Porque a gente pensa em qualidade de vida, autonomia e independência. E a gente vai caminhando já aqui para o final do nosso papo. Tá muito bom, passa muito rápido, né, gente? Mas, caminhando aqui para o final, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Hugo, de fato, né? Porque o porquê da gente estar aqui é ele. Então, hoje, né, no desenvolvimento que o Hugo já vem tendo, desde o início, Agatha, até a fase atual, né? O que você vai poder dizer para quem está do outro lado, na busca, né, das intervenções, o quanto seu filho desenvolveu e a importância disso, e aproveitar e deixar uma mensagem para a família que está do outro lado, não sei se pode ser mãe, pai, irmão, avô, avó, que é possível dentro, né, da pessoa que está ali, de acordo com a necessidade dela, ela desenvolver. E o quanto o Hugo desenvolveu, eu imagino que deve passar um filme na sua cabeça, né, de quantos % o desenvolvimento do Hugo dependeu do teu agir e de todos que estavam envolvidos nisso. Sim. Olha, se eu pudesse falar uma coisa para uma mãe atípica, às vezes assim, as pessoas me perguntam, né? E eu pergunto muito para as minhas alunas isso. É difícil, eu acho que a coisa mais forte que eu posso falar é se mantenha firme, sabe? Assim, resiliência, de você entender que hoje pode dar tudo errado. Como o Hugo, por exemplo. Você chegar num shopping, você quer passear como família, como qualquer pessoa. Você chega num shopping, a criança entra numa loja, entra na vitrine, derruba toda a vitrine. E na hora você vai ficar assim, eu não acredito nisso. Mas entender assim, cara, existe um amanhã. Então, cara, hoje deu tudo errado, foi um caos. Ele chorou o dia todo, mas, cara, amanhã é um dia diferente. Cara, tem gente que critica pessoas positivas. A gente não pode ser positiva esquecendo das realidades da vida, mas eu acho que a gente tem que ser positiva na nossa vida. Isso é uma coisa que eu fiz. De você fazer assim, você ir dormir e falar, Deus, amanhã é um novo amanhecer, vai começar tudo de novo e eu vou conseguir. Perfeito. Deu tudo errado. Deus, amanhã é um novo dia, eu vou começar tudo de novo. Todos os dias. Mesmo que você fale assim, meu Deus do céu, tá tudo dando errado. Porque isso vai te ajudar a entender que amanheceu é um dia novo de novas oportunidades. Quando a maternidade típica, ela não é linear. Não é. Por exemplo, eu tive uma reunião ontem do Hugo vai pro 1º ano, né, do ensino fundamental.
Só que uma criança de uma alta demanda, ele também teve o diagnóstico não, né? Avaliação de altas habilidades e superdotação associada ao autismo. O Hugo, a demanda dele é de uma criança de 3º ano. Então, como é que a gente vai fazer? Numa criança no 1º ano do ensino fundamental. Então, a maternidade típica ela não é linear. Então, se você acha que hoje, porque ele faz as coisas sozinho, é fácil, não é. Não é. Sempre tem uma nova coisa. Então, é você entender que isso vai acontecer sempre. Do nada, a criança que não fazia mais estereotipia faz um monte de estereotipia. Aí, do nada, a criança para a estereotipia e começa a se autoagredir. São coisas que vão acontecendo e você tem que compreender que é assim. E ter esperança, e associado à esperança, não é esperar sentada, associado à esperança é você colocar a mão na massa. E do jeito que você pode, com o que você tem, do jeito que dá. Eu não posso 2 horas por dia, não vou fazer, porque eu não posso. Você pode 10 minutos? Eu tenho certeza que você pode 10 minutos. Porque eu tenho certeza que você fica no Instagram passando 10 minutos no dia. Então, você vai parar de passar e vai pegar 10 minutos e fazer. Perfeito. Você consegue. Porque se a gente começar querendo fazer 3 horas por dia, não faz. Não adianta. Eu sei, eu sou mãe. Começa aos poucos. Então, cria metas pequenininhas. E na maternidade atípica, a gente precisa celebrar as pequenas conquistas. Então, uma coisa mínima, jogou lixo no lixo, meu Deus do céu, anota. Dia 5, jogou lixo no lixo, que coisa incrível. Ai, meu Deus, que emoção. Aconteceu isso com o Matheus, que ele jogou no chão, minha mãe foi lá e limpou. Eu falei, o quê? Não. Pois é, dá essa autonomia pra ele consegue, né? Ele foi lá, eu mostrei a ele o caminho, ele ficou perdido nos comandos. Sim, mas ele vai conseguir, e a repetição vai fazer com que ele aprenda. Então é isso, sabe? Hoje, você vai chegar com um brinquedinho pra brincar com ele, ele nem vai te dar atenção. Mas amanhã você vai tentar de novo. E depois de novo, e depois. E com a repetição e o tempo, ele aprende. Então é você entender isso. Que aqui não é aquela, assim, um exemplo legal é o seguinte. Sua série favorita, hoje em dia, né? Você coloca lá, você tem 10 episódios. Então, ó, eu não tenho nem que esperar uma semana, igual era antigamente. Uma semana você assistiu o episódio. Hoje em dia a gente é acostumado com as recompensas, ó, imediatas. Então, se você acha que como mãe atípica, você vai começar agora e vai ser igual série, tem 10 episódios, chegou ao final, meu Deus, não vai. Vai ter que esperar uma semana, 2, né? Às vezes um objetivo vai ficar preso ali, meu Deus, mas ele não fala. Mas ele está se comunicando, ele aponta. Tem tantas coisas pequenas pra gente trabalhar antes que a gente não valoriza. Então vamos aqui, ó, semana a semana, caminhando. É entender isso, que a vida não é que a gente passa pra cima e a gente só se diverte. Vai ter muito esforço, muita dedicação e tem que colocar a mão na massa. Não adianta você esperar que a terapeuta lá no consultório, que ela é maravilhosa, faça um milagre, uma coisa assim mágica, um pó, se você em casa não faz. Isso é uma coisa que eu continuo até hoje, sabe? Até hoje, questão de independência, autonomia, dele entender sobre as pessoas. Ele tem uma questão de hiperfoco muito grande. Hugo tem 6 anos e fala de PIB, população mundial, qual é o maior país produtor de milho do mundo, ele sabe. Qual é a população dos 20 maiores países do mundo, ele sabe. Então, ele chega nos ambientes falando só o que ele gosta. Então, eu tento ensinar isso para ele. As pessoas estão querendo falar disso. A gente pode falar disso em casa, mas não no parquinho. Então, são questões que ele vai levar para o futuro dele. Esses são os nossos objetivos atuais. Como eu disse, as coisas não se resolvem do dia para a noite. Vai ser um processo. Isso é estar no movimento, não parar. É o que eu faço com meu filho hoje, que eu falo para todas as mães. E se possível, né, busque um terapeuta para você, que a carga ela é muito pesada. Psicológica, de você compreender que seu filho não é uma extensão de você entender que ele é um indivíduo único, que ele é diferente, ele vai ser diferente de você ou dos outros. Essa aceitação. Conheço mães que a criança faz terapia, faz tudo, mas a mãe não aceita, né? Até hoje, isso atrapalha esse processo. Então, se possível, busque um terapeuta. Questão de rede de apoio é importante. Se não tiver,
crie amigas, mães atípicas também, né? Se revezem entre si. Um dia você fica com meu filho, eu fico com o seu. Ou se tiver família, às vezes a gente fica muito reativa e a gente faz assim, não, fulano, não vou falar com fulano, não, junta que fala fulano, olha só, a realidade é essa aqui. Tu pode me ajudar? Explicar de fato o que tá acontecendo. Sabe, porque nem todo mundo entende, o autismo não tem cara. Você tá vendo isso aqui, fulano? Tu pode me ajudar? 1 hora por dia? Sei lá, qualquer coisa que você puder me ajudar. Fazer a comida aí na sua casa e trazer a comida aqui pra mim? Não sei, sabe? Mas a gente... É claro, né? Também tem aquilo. Você falou uma vez, fulano, você pode me ajudar? Fulano não... Então, ó, tchau, fulano. É aquilo. Esquece de fulano, né? Para A gente é mãe atípica, a gente não é boba. Então a gente vai pedir ajuda, tudo. A gente é show de bola. Mas não quer? Então, ó, beijo, eu vou ver minha vida aqui. Infelizmente, é a realidade de muitas de nós, né? A gente perde amigos, perde familiares, porque as pessoas não querem, simplesmente, né? Então, acho que o maior conselho que eu dou para todas as mães é isso. Não quer dizer que vai melhorar, mas também não quer dizer que vai piorar. Não é nenhuma coisa positiva, assim, no sentido de... Eu não vou te dar um mundo ideal aqui pra você, sim, que... não, olha, vai ficar tudo bem, tá? Com o tempo, vai ser tudo perfeito. Não. Vão ter altos e baixos e é você ter resiliência pra passar por isso. Porque é o seu filho, você o ama, ele tá aí saudável, lindo, maravilhoso. Tu vê Matheus, tu vê o Guinho, tantas outras crianças. As crianças se divertem, se comunicam do jeitinho deles, correm pra lá e pra cá. Por que eu não vou ajudar? Não tem cabimento, sabe? É isso. E vai ser difícil. Vai ser difícil, tá? Te falar. Mas não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. É só fazer um pouquinho a cada dia. Agora, Agatha, pra gente fechar aqui, mesmo aquela família que não tá sem esperança nenhuma, tá sem nada, dela não tem nem plano, não tem nem terapeuta pra poder indicar, pra poder buscar. Existem caminhos que a pessoa pode seguir. Então, mesmo que você não tenha um plano de saúde, talvez, ou um suporte, uma rede de apoio, como a Agatha colocou, rede de amigos, pessoas, Estado, população, junte, né, busque, então junte os amigos que você tem, faça uma lista, né, de pessoas que você poderia contar, talvez, busque um SUS. Olha, eu não tenho um plano de saúde. Você tem aí o SUS que deve ofertar para o seu filho o que for necessário. Então, começa a buscar formas e direcionamentos que possam ajudar, como a Agatha pontuou aqui. Então, dar um start mesmo, de fato. Sim. A Agatha está aqui à disposição. Pode ir lá, chamar ela no Instagram, no direct. Vocês me encontram no @Agatha Manhãs. Tipo, amanheceu, manhãs. Fácil para lembrar. E é isso, tem internet. Eu sempre faço cursos gratuitos para quem não tem essa... Gente, os meus cursos gratuitos são de 20 horas com slide, com material. Então eu falo, gente, dá pra... Agatha, eu não tenho nada. Tem YouTube, tem vários conteúdos na internet. É a gente pegar ali e tentar fazer o melhor daquilo ali. Porque a gente sabe que existem realidades que, às vezes, no meu curso eu conheço mães que eu falo, cara, eu não consigo nem falar que eu sinto o que você sente porque eu nunca vivenciei a sua história. São histórias bem difíceis, sabe? Mas as mães estão lá fazendo um pouquinho, todo dia um pouquinho e ajudando as crianças. Tem vídeo no YouTube, tem o pessoal na internet, você falando tem o da Adri parte... Podcast, que tá aqui agora. Tem você falando da parte legal, que é importante, mesmo para quem não tenha plano de saúde. Tem que saber, seu filho tem direitos, né? É igual da fila. Tem gente que fala, não, ele espera. Cara, ficar numa fila, às vezes, vai desorganizar o seu filho pro dia todo. Por que você vai enfrentar essa batalha? Vá no atendimento prioritário. Não tenha vergonha de falar, você tem uma lei nas mãos, utilize. O pessoal lutou para conseguir botar essa lei em ação, né? Por que a gente vai ficar botando pano quente para a sociedade? Entendeu? E é isso, tem que começar de algum lugar. Você vai ver, quando você está no movimento, as coisas vão acontecendo. É assim. Agatha, quero te agradecer de coração, porque você fez parte do primeiro Adri Podcast. Ai, meu Deus, que emoção! Adorei! E você me trouxe um ensinamento hoje que me remeteu a uma frase de Mário Sérgio Cortella. Você não pode esperar no verbo, né? Você não esperançar do verbo esperar. É você, na verdade, esperançar do algo de você fazer alguma coisa. Não sei se eu falei a frase certa, mas o contexto é esse.
de você, né, o esperançar de você pôr em prática, acreditar de fato. Isso e aí. você trouxe isso aqui para as mães, para as famílias. Eu quero te agradecer de coração por obrigada, ter feito parte. Adri. A gente sabe que a nossa história ela é muito forte. Gente, não sei se vocês sabem, a Adriele é advogada, né? E o Hugo ia fazer um tratamento que eu não podia pagar. Falei, não tem como. Eu e meu marido, a gente chegou lá, era como assim, botou o pirulito e tirar o doce da boca de criança, quando a moça falou o valor. E aí eu fui pesquisar pra botar na justiça, porque o meu filho tinha direito, né, e tal. E aí eu tive uma advogada que, sabe, bagunçou o plantão, desculpa aí, galera. Mas aí eu encontrei a Adriele do nada, não sei como, não lembro. Aparecer. E eu falei, cara, você é advogada? Você pode me ajudar? E eu nem sabia que ela tinha um irmão autista. E aí, mandei mensagem pra ela. Ela foi na minha casa com a Viviane, também maravilhosa. Pegaram o processo do Hugo. O Hugo teve a liminar, o Hugo teve o processo deferido. Meu filho fez todas as terapias que ele tinha que fazer. Graças a Deus. Né, por causa da justiça, do trabalho do advogado. E ele teve as oportunidades que ele teve por causa desse suporte. Porque, de repente, eu sozinha não ia dar conta tanto quanto foi com a equipe multidisciplinar, que a gente sabe o valor que tem, né? Então, muito obrigada por você existir. Que isso, eu que agradeço. Olha, sem palavras. A gente está encerrando aqui o nosso primeiro Adri Podcast. Sucesso. Sinta-se à vontade para poder compartilhar, na verdade, né? Com famílias. Conhece alguém que você acredite que seja importante? Coloca lá no seu grupo. Eu sei que você tem um grupo. Manda no grupo. Ó, você aí que tá me olhando. Você vai pegar agora o link aqui, compartilhar, mandar no grupo. Curtir também, porque comportamento, gente. Você tem que dar uma coisinha aí, né? A gente te deu conteúdo desse. Reforça lá no curtir. Segue o podcast da Adri, que ela é maravilhosa. Tenho certeza que só vai ter sucesso, que só vai ajudar as pessoas a ser maravilhoso. Amém. Acredito muito em você, você é incrível. Obrigada. Então, já viu o recado de Agatha, né? Vai lá e se inscreve, porque não adianta assistir sem se inscrever, compartilhar e aproveitar aí. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau! Tchau!